Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E o react de hoje eu já vou começar falando para tudo que vocês estão fazendo, porque a situação está ficando cada vez mais complicada para o ministro Alexandre de Moraes. E para quem achou que não ia dar em nada, acabou de explodir uma carta lá nos Estados Unidos que pode derrubar o ministro de vez. É uma lei que está na mão de Trump, gente. Uma canetada só, Trump acaba com a vida de Alexandre de Moraes. E o que ele vem fazendo com as pessoas, ele vai beber do seu próprio veneno. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, ele trouxe uma informação que seria a morte financeira de Alexandre de Moraes. Ele pode perder tudo. E ainda é muito pior do que vocês imaginavam. E eu vou ler de primeira mão essa carta para vocês. Ela está em inglês, mas eu vou traduzir e vou trazer para vocês com riquezas de detalhes. E logo depois, prestem atenção, mas muita atenção no que vai dizer Paulo Figueiredo. Ele vai trazer um vídeo explicativo, explicando tudo o que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. E eu posso garantir para vocês que não é boa coisa, não. Ele vai beber do seu próprio veneno. E não é só ele, são todos aqueles que estão com ele. Mas antes, olhem o teor dessa carta, que pode acabar com o ministro Alexandre de Moraes de vez. Aspas para o congressista americano Mitch McConnell. Nesta última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem a ver com a justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de manobras judiciais. Da mesma forma que o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026, antes mesmo que um único voto seja depositado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E solicitamos respeitosamente que sejam tomadas medidas para garantir que o Brasil tenha uma eleição livre e justa em 2026. Moraes não apenas é um problema para o Brasil, ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Seu ataque às plataformas como X e Rumble levou os processos de Trump e mídia, expondo seu total desrespeito pelas leis dos Estados Unidos e pela saúde social no Brasil, impondo multas pesadas ao X e Elon Musk, que já havia sofrido multas semelhantes em um bloqueio total, impondo um bloqueio geral ao Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de usuários dissidentes políticos que buscaram refúgio dos Estados Unidos e ameaçando o CEO americano com acusações criminais. Os Estados Unidos não podem permitir que os juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo do abuso autoritário da lei global Magnitsky, que foi criada para combater suas flagrantes violações dos direitos humanos. Só uma pausa, essa lei, eu vou trazer já para vocês, é uma lei que pode acabar com Moraes de vez e está na mão de Trump. E nesse vídeo de Paulo Figueiredo vai ser tudo explicado para vocês. Vou continuar a carta. Sua censura a opositores políticos e ao uso do poder judicial para manipular eleições justificam sanções imediatas dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo precedente importante para ações contra um tribunal estrangeiro, que age de forma ilegal e contra os interesses dos Estados Unidos. Estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções magníficas, proibições imediatas de vistos e penalidades econômicas.
O presidente do Departamento dos Estados tem autoridade para tomar essas medidas, ou seja, Donald Trump. E Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se não fizermos nada, estaremos sinalizando que os Estados Unidos toleram a tirania judicial, que ameaça não apenas a democracia do Brasil, mas também nossos próprios interesses nacionais. E por fim, o povo brasileiro merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas e não tê-los removidos por um juiz descontrolado. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Assinou Whit McConnell. Agora prestem atenção, tudo que vai dizer Paulo Figueiredo. Parem tudo que vocês estão fazendo e venham ver a queda de Alexandre de Moraes e todos os seus cúmplices. De forma ilegal e contrária aos interesses dos Estados Unidos. Eu estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibição imediata de vistos e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm autoridade para tomar essas medidas, e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se nada for feito, estaremos sinalizando que os Estados Unidos toleram uma tirania judicial que ameaça não apenas a democracia brasileira, mas também os nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher os seus próprios líderes nas urnas e não vê-los ser removidos por um juiz arbitrário. Os Estados Unidos devem se posicionar em defesa da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Assina congressista Rich McCormick. E a informação que eu tenho é que novos congressistas devem assinar a mesma carta, exortando e pedindo ao presidente Trump para que haja de forma decisiva contra o Alexandre de Moraes. Para garantir aos nossos 43 mil espectadores nesse momento que a gente não vai fazer confusão por aqui, eu vou explicar de novo o que são as sanções OFAC e o que é a Lei Magnitsky e qual é o poder do presidente dos Estados Unidos nesse sentido. As sanções têm esse nome de OFAC. OFAC significa Office of Foreign Assets Control, né? O escritório de controle de ativos no exterior. Então, o que significa isso? Essas funções OFAC funcionam como uma espécie de bloqueio total do sistema financeiro global. Quando alguém entra na SDN list, na lista SDN, SDN vem de Specially Designated Nationals, ou pessoas, né, designadas especialmente. Não só nos Estados Unidos, que a vida financeira, quando o cara entra na lista SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba. Não é só nos Estados Unidos. Não adianta a pessoa tirar o patrimônio dos Estados Unidos e levar para o Brasil. A vida financeira dessa pessoa acaba no mundo inteiro. Por isso que é a tal da pena de morte final. O próprio Elon Musk pensa que você precisa ter ativos no Brasil para ter problema. Então, se você tira o seu dinheiro dos Estados Unidos, pronto, está problema resolvido. Não funciona assim, porque o sistema financeiro internacional ele gira em torno do dólar e dos bancos que têm conexão com os Estados Unidos. Então, qualquer instituição que continue fazendo negócio com alguém sancionado, no caso, se fosse o Moraes for sancionado, essa pessoa pode sofrer sanções secundárias, o que significa ser expulsa do mercado financeiro internacional, e nenhum banco quer correr esse risco. Então, o resultado é que mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, em qualquer outro lugar, os bancos simplesmente encerram as contas para evitar problema. E é um efeito cascata. Inclusive no Brasil. O sujeito não consegue mais abrir um cartão de crédito. Ele não consegue ter uma conta num crediário no Magazine Luiza.
A reação padrão do mercado financeiro é simplesmente cortar laços com esse indivíduo leproso. E foi exatamente isso que aconteceu com Karim Khan, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele entrou nessa SN List, os bancos ao redor do mundo fecharam todas as portas para ele. E o que diz a ação do Rumble? O que diz agora o congressista Rich McCormick? Que a razão para a ordem executiva usada contra o Khan pode ser idêntica à eventual ordem emitida contra o Alexandre. Dá para copiar e colar a decisão. E é nisso que eu tenho trabalhado incessantemente. Eu já disse, a gente ainda não chegou lá. Mas eu estava otimista na semana passada que nós íamos chegar e estávamos avançando nessa direção. E agora nós estamos bem mais avançados. Então, assim, sanção ao FAC não é brincadeira. Se você perguntar, Paulo, você prefere uma ordem de prisão, seu nome na lista Interpol, ou uma sanção ao FAC? Eu falo, pô, bota meu nome na lista Interpol à vontade. E como se não bastasse a carta do deputado McCormick, a Casa Branca, pedindo sanções contra o Alexandre, o endosso do senador, o anúncio da vinda de uma delegação no Brasil, como se não bastasse tudo isso, a gente tem a reentrada de um personagem que estava meio sumido do embate com o Alexandre e que agora voltou ao palco. Esse personagem, é claro, é o Elon Musk. Primeiro, o Elon apareceu nas redes sociais justamente comentando a postagem do senador Mike Lee, afirmando que o que ele havia dito, que ia mandar uma delegação para o Brasil, era bom. E muito bom que ele ia fazer a viagem, muito bom que ele está em cima da situação do Brasil, etc. É o que o Elon Musk está dizendo. E aí iniciou uma troca de mensagens muito bacana. Primeiro, o presidente Bolsonaro citou o Mike Lee. O presidente Bolsonaro faz um ótimo post. E aí o Mike Lee agradeceu de forma muito simpática ao presidente Bolsonaro. Thank you, presidente Bolsonaro, muito obrigado. Muito bom ouvir de você. Um sistema judiciário imparcial não deveria se esperar muito. E aí o presidente Bolsonaro respondeu também ao deputado McCormick. Que bacana essa interação pelo X. E o presidente Bolsonaro respondeu também ao Elon Musk, com abraços do Brasil. Coisas de presidente Bolsonaro. Americanos não mandam hugs. Mas o presidente Bolsonaro achou que tinha que mandar hugs e tá tudo certo. E essas interações todas foram muito boas e divertidas e mostrando essa relação construída. Mas as coisas ficaram mais interessantes mesmo quando o jornalista Mário Knopfler, muito ligado ao Elon Musk, um dos expoentes do X, postou também a respeito do Alexandre e as suas falas, dizendo que as redes sociais não são enviadas de Deus. A fala foi essa aqui para vocês entenderem. Bota aí o Frei Rodrigo. Elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Peraí, rapidamente. O cara que recebia dinheiro da USAID tá falando em soberania nacional? O cara que tá falando em soberania, o cara que simplesmente usou o dinheiro do exterior para dar um golpe no Brasil e se tornar ditador do país e manipular o resultado das eleições de 2022, ele tá falando sobre plano de poder vindo do exterior, é isso mesmo? Perdeu a noção do ridículo? Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Mas quem é o candidato que o X ou o Rumble vendem?
E essa frase dele, esse discurso dele repercutiu muito mal. E aí, quando o Mário Naufo fez essa postagem, o Elon Musk entrou respondendo assim: o Alexandre não tem bem nos Estados Unidos? Partiu do Elon, não partiu de mim. E a gente já falou aqui no programa que existia essa discussão se o Alexandre tem ou não bem nos Estados Unidos. Existe, muita gente diz que tem, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Isso não é relevante. Até é, mas não nesse momento. Porque a pergunta do Elon Musk mostra o quanto essa questão da lei Magnitsky, que eu expliquei no programa aqui hoje, é desconhecida até mesmo por pessoas da administração atual. E muitas vezes eu vou nos gabinetes e explico, não o senador Mike Lee conhecia muito bem, mas eu explico a algumas pessoas como funcionam esses mecanismos. Os dispositivos que ele já tem na mão. E aí, eu mesmo fui protagonista, mais uma vez, de uma troca de mensagens com o Elon Musk pelo X. Vejam, ele pergunta se o Alexandre tem bens na América e eu respondo o que eu expliquei para vocês, que ele não precisa ter bens na América, porque quando ele sofre sanções OFAC, todas as instituições financeiras fecham imediatamente as contas bancárias dele em todo o mundo, inclusive no Brasil. Principalmente, eu disse também que essa é uma ação que o presidente Trump pode tomar a qualquer momento através da lei Magnitsky. E o Elon Musk não sabia, porque a resposta dele foi interessante. Então, o mais legal para nós em tudo isso é que o inimigo mais aguerrido do Alexandre, que coincidentemente se tornou um braço direito do Trump, descobre que o governo americano tem em mãos um instrumento para decretar a pena de morte financeira do próprio Alexandre. E até ontem ele não sabia disso. Mas agora ele sabe. E você vai me desculpar. Mas aí, pô, todo mundo diz que a carioca é marrenta, né? Mas esse é o momento que eu tenho que tirar uma onda. Eu tenho que tirar uma onda. Porque não tem tic-tac aqui comigo. Quando eu digo que vem uma coisa, é porque essa coisa vem. Lembram quando... Eu não vou nem entrar no histórico de tudo que eu já falei lá atrás, dos vistos e etc. Mas só lembrem, voltem no tempo agora. Quando eu disse, olha, semana que vem nós teremos uma semana movimentada nos tribunais. O que é isso? É dom da mediunidade? Porque aí vem o Alexandre e é processado nos Estados Unidos. Aí o Paulo vem, aguarda que vem mais coisa. E veio o projeto de lei que tira o visto dessa galera sendo posto para votação. Por que eu falei isso? Ora, porque eu tinha recebido a promessa da Maria Salazar. E ela cumpriu tudo que prometeu para mim. E eu disse, e também conversei com o Jim Jordan, e o Jim Jordan falou, vou colocar para votar. E eu disse que não parava por aí. E aí a gente começa a ver os pedidos de sanções oficialmente contra o Alexandre. Então, quando eu disser agora para vocês, para deixar o coração de vocês todo feliz, não estou aqui para animar a torcida, não, eu estou aqui para falar as coisas como elas são para as nossas mais de 50 mil pessoas nos assistindo. Quando eu digo para vocês que tem mais coisa na boca do gol, que mais coisas acontecerão nas próximas semanas, não só envolvendo mais parlamentares pedindo à Casa Branca sanções, mas também coisas de bastidores, que as pessoas não sabem e que nem sempre dá para a gente falar aqui no programa. E tudo isso é parte de um movimento político que eu digo para vocês, existe um plano, eu disse qual era o plano para vocês, eu disse para vocês, ministros do STF, qual era o plano. Eu estou seguindo o meu plano, eu sou uma pessoa bastante disciplinada. Vocês estão acostumados a lidar com fanfarronice, com acabou porra. Eu não sou essa pessoa. Eu sou metódico. Vocês torçam, orem a Deus para que eu nunca decida concorrer e me tornar presidente do Brasil, como foi meu avô. Porque se eu for, vocês estão fodidos comigo. E eu sou jovem, eu tenho 41 anos. Não tão jovem quanto o Nicolas, mas eu tenho 41 anos.
e uma memória muito boa. Nós temos um plano. E o plano não é chegar na Casa Branca e falar assim: ô Trump, me vê aí 3 sanções contra o Alexandre, por favor. Há uma criação de um movimento legítimo, um processo de convencimento, um processo de explicação, um processo de conscientização, um processo de articulação para a criação de um movimento legítimo, para dar subsídio para que todas essas ações aconteçam. Vocês acham que essas ações do Rumble são do Trump Media são acidentais? Você acha que tudo isso que está acontecendo é acidente? E se você é uma dessas pessoas insuportáveis, que já não me basta, eu vou fazer um desabafo aqui, já não me basta os perrengues que a gente tem para fazer as coisas acontecerem, porque nada cai do céu. Para cada coisa que eu tento, para cada coisa que eu consigo, são 10 coisas que eu tento e não consigo. Até que a gente vai lá. Desistir não é uma opção. Para cada sim, são 20 nãos. Então não bastam essas dificuldades. Não bastam todos os meus bens bloqueados, não bastam as dificuldades financeiras, não basta... Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Vocês viram que carta poderosa. Vocês viram o que pode acontecer com Alexandre de Moraes. Ele que achou que era só tirar o dinheiro dos Estados Unidos. A Globo que estava aí, na verdade, com ironia, já voltou atrás e já entendeu que a situação está ficando cada vez mais complicada. Agora fica a pergunta, será que alguém vai ter coragem de defender Moraes e bater de frente com Donald Trump e todo o Congresso americano, que a maioria é controlada pelos republicanos? Então, gente, isso vai passar e vai passar facinho. Não adianta eles espernearem, não tem mais o que fazer. A queda é inevitável. E tudo que ele fez com muita gente aí, né? Muitas pessoas com bens bloqueados, pessoas que perderam tudo do 8 de janeiro. Agora é a vez dele beber do seu próprio veneno. E vocês, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Também quero fazer um pedido, um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui no Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal. Vem fazer parte da nossa família de direita, você também. E se você puder, apoie o meu trabalho. Vou deixar aqui o Pix e quem puder contribuir será muito bem-vindo e vai ajudar a direita no Brasil. Eu desejo um dia mais que abençoado, repleto do amor de Deus. Não esquece de deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Faça assim como Sebastião lá do Rio Grande do Sul. Vem fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até um próximo vídeo.